depois farei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as portas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, aleluia, tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-se. Amém? A palavra de Deus é muito forte esta noite. Você tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Amém? Grande Deus e eterno Pai, neste momento, Pai querido, nós vamos entrar na tua presença, Senhor, para agradecer a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e há de fazer, Pai. Abençoa cada dizimista e ofertando a tua casa, Pai. O Senhor venha, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada dizimista e ofertando a tua casa, Pai. Visita neste momento, Senhor, os lares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se trouxe a palavra do Senhor Jesus, gostaria de te convidar a abrir comigo, livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 4. Todos acharam, conforme você for achando, por reverência à palavra, por favor, vá se colocando de pé. Prometo que serei rápido na leitura. Amém? A palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Jeremias, no seu capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei às nações, te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque ainda sou menino. Porém, disse-me o Senhor: não digas que eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Meus queridos, eu confesso aos irmãos que nós vemos no dia a dia a igreja, não a igreja, só a igreja do centro de Renovo, mas a igreja em si. Muitas pessoas hoje estão instáveis na presença do Senhor Jesus. Muitas pessoas têm chamado, muitas pessoas têm ministério, mas ainda assim estão paradas, não estão exercendo aquilo que o Senhor as chamou. Irmãos, e eu orando e buscando o Senhor Jesus, tentando entender essa situação, porque tantas pessoas de volta não ficam firmes, porque tantas pessoas creem que não praticam firme a fé. As pessoas até vêm ao culto, mas não se entregam. As pessoas, Gabriel, até vêm ao culto, mas não se doam, Gabriel. E eu falei: Senhor, já faz um tempo que eu estou buscando uma resposta, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que eu não sei se você vai entender dessa palavra, seu Eduardo, mas muitas pessoas, elas se afastam, depois voltam, elas vão, depois vêm, no culto elas vêm, nos outros cultos elas não vêm. Eu sei que, tirando isso, eu sei que cada um tem os seus afazeres, mas eu estou falando daqueles que têm o chamado do Senhor Jesus, aqueles a qual o Senhor chamou, e você vai entender até o final dessa ministração. Irmãos,
E quando nós lemos o texto de Jeremias, veio a calhar com o tema que o Senhor colocou no meu coração, dona Regina. Comodismo versus chamado. Irmãos, eu sei, só um exemplo. As cadeiras não são aquelas almofadadas que você senta, você mas é confortável, isso não. Você está legal, você está acomodando bem, não está? Está acomodado, está confortável, sim ou não? Está confortável. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? E eu fiquei perguntando isso para o Senhor, que você está se perguntando. Pastor, mas o que é que o senhor está dizendo aí, João? Você vai de comodismo, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Está me chamando de preguiçoso, calma, não é isso. Quero que você entenda bem. O formato de comodismo a qual o Senhor ministrou no meu coração. Nós vemos, irmãos, uma geração que ama o conforto, estabilidade, segurança, mas o chamado de Deus nunca foi confortável. E eu sei que aqui, eu já falei isso, e as pessoas depois irão assistir, Deus não fala com ausentes, Deus fala com presentes. E eu já falei que você não veio só no culto, não, fulano do passeio, não. Hoje você está aqui, porque o Espírito Santo marcou encontro contigo aqui. O Espírito Santo moveu a tua vida para que você entrasse por aquelas portas, se assentasse sobre isso, aquilo que o Espírito Santo quer falar sobre a sua vida. E eu buscando, tentando entender, e Deus foi ministrando. Porque se você for olhar, e nós vamos fazer bastante isso hoje, o paralelismo entre o comodismo e o chamado. Se você for olhar, olha bem para mim, eu sei que você vai entender aquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração nessa noite. Mas irmãos, o comodismo, ele fala assim, ó, fica onde você está. O comodismo fala isso para você. Está bom aí sentado na cadeira. Não precisa se levantar. Fica tranquilo. Não precisa se mexer. Isso é o comodismo. Só que o chamado diz: levanta-te e vai. Aí eu falei: Jesus, Deus continua chamando, mas muitos estão ouvindo e não respondendo. Quer ver? Ô Mário, faz como que ele está me ouvindo, mas faz como que ele não está aqui e responde. Se eu vir me responder, alguém ouviu me responder? Ô Mário, alguém viu o Mário me responder? Não? Não? Só um exemplo. Ô Mário, agora sim. Você ouviu? De novo, Mário. Você ouviu? Ele ouviu chamar e respondeu. Pastor, o que o senhor quer dizer com esse exemplo? Tem muitas pessoas que o Senhor fala, chefe, ele conheceu, você não ele conhece, comigo não, creio, comigo não, irmão. Não. Escuta a voz de Deus, porque eu sei que você é sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo te chama, você escuta a voz. Você ouviu aquele teste que nós fizemos? Eu chamei ele 3 vezes, aí ele ouviu e respondeu. Nós às vezes escutamos aquilo que o Senhor está lhe chamando, só que a gente ditado popular, a gente faz de fogo. Ó, é comigo, não serei comigo. Já viu isso aí? Irmãos, Jesus, o pessoal está dizendo, fala, esse pastor é doido. Pastor, às vezes a gente ia jogar bola, tinha uns abençoados que sempre vai fazer o racha. Aí, vamos rachar, cada um vai pagar aí, quem quer pagar, pastor? Ele ouviu, vai fazer o quê? Aí, olha que não era com ele. Irmãos, com a obra de Deus, com o chamado de Deus, não é diferente. As pessoas até escutam, mas não estão respondendo. Aí, o que é
24, 30. Abre rapidinho. Provérbios 24, 30. Eu já vou ler para a gente poder ganhar tempo, tá? Passei pelo campo. 30, 31. O preguiçoso e junto à vinha do homem, falta de entendimento. Esse estava todo cheio de espinhos, e as suas superfícies cobertas de urtiga, e o seu muro de pedras estavam derrubados. Irmãos, comodismo não é descanso, sabia? Comodismo, vou repetir, não é descanso. O que isso quer dizer, pastor? Comodismo, infelizmente, se tratando no âmbito espiritual, é paralisia espiritual. Quantas pessoas estão hoje achando que está descansando? Olha só alguns sinais e sintomas de um comodismo. E eu sei que você não vai se enquadrar no que eu vou falar agora, mas eu sei que muita gente se enquadra nisso. Diz assim, olha, quando sobrar tempo. Irmãos, fala a verdade. Presta atenção, olha bem nessa bola que vocês olham por ele aqui. Fala a verdade. Se você for parar para analisar, tem tempo para alguma coisa, irmãos? Fala a verdade. No time brasileiro, nessa corrida para lá e para cá, falando, tem tempo, irmãos? Aí a pastora estava conversando o tempo, eu falei para ela, então quem faz o tempo somos nós. Eu comecei a estudando, falando, nosso casou, me faz aqui, faz ali, irmão, dá tempo de fazer tudo, mas eu preciso gerenciar o meu tempo. Mas quando eu tenho sintoma do comodismo, primeira coisa que eu falo, quando sobrar um tempinho, eu entro no comodismo. Quando sobrar um tempinho, eu vou pregar. Quando sobrar um tempinho, eu evangelizo. Quando sobrar um tempinho, eu busco. Irmão, se você for esperar esse tempinho, a trombeta pode tocar e você não fez aquilo que o Senhor chamou para fazer. Ponto que eu sintoma. Frequenta a igreja, mas não serve. Pastor, como assim? Irmãos, eu sei que aqui cada um tem um chamado. Eu já falei isso, cada um aqui, Deus te separou para algo. Você vem na igreja, participa do culto, mas não serve, não é pastor, não é placa de igreja, não, você não serve a Jesus. Você faz, você é crente, sou, o que você faz? Eu não sou tudo, só. Tem pessoas que têm dom de falar, evangelista, tem pessoas que têm dom de orar, e está aqui, nessa noite, eu sei que Deus não fala com vocês. Deus, às vezes você tem um dom e você está parado, sentado, mas não está servindo. Quer ver o sintoma? Conhece a palavra. Quem que conhece a palavra de Deus? A palavra de Deus. Conhecedor da palavra. Amém? Se eu falar para você uma palavra, futebol. Futebol é para quê, irmãos? Para o quê? Não, pode falar, você tem. Futebol. Falei a palavra futebol. A palavra futebol te remete em quê? Futebol, você vai jogar, é um esporte. Sim ou não? Quando alguém fala para você, vamos bater uma bola, você sabe o que é o futebol, você vai o quê? Jogar. Porque você entendeu que o futebol é para jogar. Aí, quando nós falamos que somos conhecedores da palavra de Deus, nós conhecemos, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas muita gente não pratica. Não adianta só eu conhecer e não praticar. Outra coisa, quer ver outro sintoma? Sempre terceiriza a obra. O exemplo de Paulo, o Senhor está te chamando para ser obreiro da igreja, você trabalhar na obra. Aí sabe o que ele volta e fala para frente com o primeiro? Sabe o que ele fala? Fica tranquilo, o Senhor vai mandar alguém. Mas eu estava subindo, viu, Gabriel? Viu? Aqui, Gabriel. O Senhor está falando com você, Gabriel, para você ir lá participar. O Senhor vai mandar um. O João vai fazer. O João vai.
Está sempre terceirizando. Você não está mais terceirizado. Já viu aquelas empresas terceirizadas? E aqui, quem já viu no mercado? Aqui, mercado. Vou falar uma coisa para vocês. No mercado tem os funcionários do mercado. Aí quando você vê aquele tipo escrito, não sei se pode falar nada, não sei se tem coisa aí, tipo Nestlé, que bom, sabe? Você vê essas pessoas com essas blusas, eles são terceirizados. Aí, quando a pessoa está na correria, João, na correria pode fazer, o que ele fala? Fala para o terceirizado, fulano, abastece a geladeira de sorvete para mim. Ele está terceirizando o serviço. Aí o crente, que tem um sintoma do comodismo, ele fala a mesma coisa. Ó, fica tranquilo, gira, ó. Você não vai falar discípulo de oração, não. Deus manda outro, fica tranquilo. São pessoas que têm sintomas do comodismo. Aí a palavra de Tiago, eu não vou ler, mas depois você pode ler a sua casa, está sendo gravado depois. Tiago 1:22 fala de seres praticantes da palavra. Se você for ler depois o texto lá, fala que a gente não pode ser só um ouvinte. Você vem no culto, entra por aqui e sai por aqui. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que ouvir e praticar a palavra. Aí, outra coisa que nós podemos trazer como exemplo, o chamado de Deus sempre exige movimento. Jeremias 1, do 5 ao 7. Diz assim: antes que fosse formado, te conheci, e antes que saísse da mar, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, o Senhor está falando para Jeremias que desde a mar, o Senhor já tinha separado ele profeta. Aí, no versículo 6, eu vejo aqui Jeremias, como muitas pessoas, aquela desculpinha, né? Gritando, disse eu. É até em maiúsculo, com exclamação. Você vai ler depois na sua Bíblia aí. Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um. E não desculpa não. Se Deus te chamou para fazer, é você que vai fazer. Aí eu vi Jeremias, Deus chamou, você foi separado do ventre, você está, Deus te escolhi. Aí Jeremias achou que a desculpa dele é agora. Lembra aquelas pessoas que dá desculpa? Aí Jesus pega o versículo 7 e diz: porém disse-lhe o Senhor, não digas eu sou o menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois você for olhar o que diz sobre o chamado de Jeremias. Às vezes as pessoas, alguém que está aqui, pode estar meio inseguro. Poxa vida, será que, não precisa ter medo não. Onde Jesus mandar ir, você vai. Onde Jesus mandar você falar, você fala. Porque se o Senhor mandou você falar, Ele se encarrega. Não precisa ter medo não, porque o Senhor é contigo. Aí, Jeremias diz: só apenas o menino, não sei falar. Deus não muda o chamado por causa das nossas desculpas. Vou ler de novo. Deus não muda o chamado por causa das nossas desculpas. O chamado que Deus tem na sua vida, você pode dar desculpa que você quiser. Deus não vai mudar o chamado. Porque se fosse assim, Deus fala: é mesmo, né? Você não sabe falar, você é menina, vamos trocar para ser profeta não. O que o Senhor falou? Não diga! E é o menino que não sabe falar. Irmão, só isso, você pode dar a desculpa que você quiser. Para o pastor, você pode até gabelar, falar: pastor, está tranquilo. Mas irmão de Deus, eu não conheço o seu coração lá no íntimo, mas Jesus conhece. E Ele sabe que se Ele apertar e mandou, se Ele colocou você para determinado chamado, Ele colocou na sua vida, é porque você é capaz de fazer. Tem pessoas, se o lado que se menospreza, fala assim:
Mas eu? Ué, não, para você não. Poxa, se Deus colocou na tua mão, e Deus falou que você nasceu com a fé, que você vai ter um dom de cura. Irmão, se foi Deus que falou, é Ele que vai derramar. Não adianta você falar, ei, pastor, eu tenho que estar reparação. Ah, pastor, irmão, pode libertar isso como você quiser. Não vai mudar o chamado que o Senhor tem na tua vida. Amém? Chamados não dependem de capacidade. Porque muitas pessoas podem falar assim, ó pastor, muito legal você está falando sobre chamado, mas eu ainda não me sinto capaz de fazer. Sabe, pastor, eu não estou preparado, estou preparada. Vamos preparar mais um pouquinho. Não que você não tem que estudar, se preparar, mas a grosso modo. Irmãos, se você parar agora, se a gente para o culto agora, um minutinho, eu falo para você, feche os seus olhos e lembra qual é o chamado que o Senhor tem na tua vida. Se vai lembrar. Eu tenho certeza que se for um exemplo de louvor, você vai falar assim, vou falar de louvor, quer ver? Você vai falar assim, pastor do céu, se o Senhor ouvir a minha voz, vai desligar a caixa que eu vou arrebentar tudo. Que é ruim. Senhor guarda, graças a Deus, o Senhor te livrou hoje. Porque o pastor me disse que eu estou arranhado aqui. E os irmãos me suportam. Irmão, se for o Senhor, espera aí. Se Deus está falando que não depende da sua capacidade intelectual, do que depende então, pastor? Da tua obediência. Você pode começar a lembrar do pastor quando eu comecei a cantar? Lembra? O querer por Ele, para Ele. Lembra? Foi. Aí depois eu fui lembrando um pouquinho. O querer por Ele, para Ele, Senhor. Não sou cantor, mas eu ouvi o chamado, obedeci o chamado, e na caminhada Jesus foi de aquele, fez isso. Vai ser um pastor, lógico que ele foi. Você não merece. Mas se o Senhor me colocou nesse momento para fazer a vontade dele, por que eu não vou fazer? Então não depende de capacidade, depende de obediência. O quanto você está disposto a obedecer. Porque chamado vocês têm. Chamado você tem. E não vem falar que não tem capacidade, porque vocês conhecem, vem cantando aqui que eles falam. Depende da sua obediência. Porque se o Senhor te chamou, ei, fica tranquilo. Pastor, minha voz é uma voz que está parada. Eu vou começar. Irmãos, hoje as coisas estão muito avançadas. Pastor, eu não tenho 300, 400 reais para fazer uma aula de canto. Vai no YouTube para você ler. Tem muita gente séria lá ensinando conteúdo de graça. A única coisa que você tem que fazer é pagar a internet na sua casa, lógico, né, irmão? Comigo, vai pagar a sua internet, não conta. Mas você pega lá e baixa lá. Estudo de voz. 300 mil professor. Pega uns 2, 3 que falam a mesma coisa. Opa, aí seu primeiro. Começa a estudar. Que você vai ver. Daqui a pouco você vai. Hoje não tem mais isso, né? Está gravando até CD. Daqui a pouco você está sendo convidado para ir cantar nos lugares para abençoar vidas. Está com medo por quê? Está se escondendo por quê? Amém? Diz assim: comodismo sempre esse é legal. Irmãos, abre a Bíblia aí, rapidão. Jonas. Esse é legal. Jonas, capítulo 1. É só fazer isso. Aleluia! Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3. Olha só. O comodismo, ele sempre produz fuga. O comodismo faz com que nós corramos do chamado de Deus na nossa vida. Ah, pastor, tem, e tem na Bíblia, para te mostrar que tem. E você vai lembrar dele.
Não tem crianças da salinha. Até as crianças da salinha ia cantar a musiquinha dele aqui agora. De Moisés, que fugiu do chamado, depois ficou na barriga do grande peixe. Moisés, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês não estão me ouvindo aí? Tem mais tarde, ele está me ouvindo? Quando Moisés fugiu do chamado, ficou depois ali uns dias. Foi Moisés, irmãos? Então você conhece a palavra. Então não adianta falar que ele conhece. Porque quem que ficou na barriga do grande peixe? Jó. Por quê? Vou nada. Senhor vai para ali. Não vou nada. Aí diz a palavra do Senhor Jesus, versículo 1, Jonas 1. E veio a palavra do Senhor Jesus a Jonas, filho de Amitel, dizendo: levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive, e clama ele contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Ele estava com medo, vou fazer o que lá? Vou me matar, se para perder essa não vou. Porém, versículo 3. Vocês conseguiram abrir, Jonas? Conseguiram abrir? Versículo 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Deus mandou ele para Nínive. Ele foi para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Presta atenção. Ele pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmão, você pode até se esconder, pastor. Pode até se esconder. Mas a presença de Jesus, você não consegue se esconder. Jesus disse, não com palavras. Jonas não disse não. Jesus mandou, Jonas falou para Jesus, não, Jesus não falou não para ele. Foi isso que Jonas fez? Foi isso que Jonas fez? O que ele fez? Ele pegou, pagou a passagem, marchou para Tarsis para fugir do Senhor, da presença do Senhor. Ele achou que ele entrando no bar e vazando para Tarsis, Jesus nem acha ele. Aí, ele não disse não para Jesus. Ele falou, olha Senhor, eu sei que é lindo o teu chamado na minha vida. Eu sei, Senhor, o que o Senhor tem para mim naquela cidade, mas eu não vou não. Foi isso que Jonas fez. Ele pegou e correu, mas disse não com atitudes. Quando o Senhor chama a sua vida para algo, mesmo que você não fale não no teu chamado, a tua atitude mostra que você está dizendo não para Jesus. O Senhor fala, filho, filha, eu vou te levantar como pregador. Você vira as costas do banheiro, não queria pregador nada. Você falou para o pastor que você não queria ser pregador? Não, mas com as suas atitudes você mostrou que você não quer. Foi isso que Jonas fez. O comodismo, ele sempre produz a fuga. Ele decidiu, fugiu dos primeiro Jonas, fugiu do chamado, desceu para Jope, entrou no porão de navio e dormiu em meio à crise. Depois você lê lá o livro de Jonas, nem legal essa parte, que ele foge. Começou toda aquela crise, toda aquela tempestade, todo mundo ali, eles lançando sorte. Aí descobriu que tinha alguém fugindo do chamado. Irmãos, só para poder dar um parênteses para você, quanto mais fugimos do chamado, mais profundo ficamos no comodismo. Quanto mais você corre daquilo que Deus tem para a sua vida, mais acomodado você fica, mais tranquilo, relax você fica. Ele volta. Ó, Michel, não. Mas irmãos, não adianta você fugir do seu chamado, porque nós vemos que as coisas só mudaram, a tempestade só parou quando jogaram Jonas no mar. Sabe, irmãos, o que isso faz entender? Que o seu não querer cumprir o teu chamado prejudica outras pessoas, prejudica a perto de você. Irmão, se o Senhor te chamou, mete a cara e vai. Pai, pastor, não estou
responsabilidade. Eu estou falando de você ouvir o chamado de Jesus, começar e se aperfeiçoando. Pode ter certeza, irmão. Deus, se você pregar, Deus vai colocar todos os caminhos de teologia na sua vida para estudar a palavra. Se é louvor, Deus vai colocar grandes professores, se você não der para cá, no mundo tem, para você aprender a cantar, para você aprender a tocar. Não tem desculpa para você fazer. O chamado, dá licença, diz. O chamado nos tira da zona de conforto. Como assim, pastor? Irmãos, eu nunca vi alguém que exerce o chamado de Deus ficar parado, ficar no comodismo. Porque o negócio é respeito. O negócio é puxado. Não vem pensando aqui, pastor, eu não estou aqui para enganar ninguém. Chamado não é fácil. Mas ele nos tira da zona de conforto. Se eu vou orar por cura, Gabriel, eu tenho que ir lá, eu tenho que jejuar, eu tenho que consagrar, eu tenho que. Se eu não. Antigamente, se eu não fosse orar por enfermo, estava tranquilo, irmão. Chegava em casa, fazia a jantinha, colocava lá em Netflix. Assistia um filme agora. Agora! Agora não! O Senhor falou que eu tenho de cura. O que eu vou ter que fazer? Nossa, queria tanto se. Poxa, queria tanto assistir esse filme, queria tanto assistir essa série aí. Você estava na Viu? Por quê? O tempo que você perdia, não tem nada contra a Netflix, não só, mas que você perdia assistindo a Netflix, sabe o que você vai fazer? Nossa, põe aí os métodos que Jesus usava para curar as pessoas. O que Jesus fazia? Por que quando Jesus falava as pessoas eram curadas? Hein? Aí você vai, o tempo que você estava vendo a Netflix, você vai investir no chamado de Deus na sua vida. Tira ou não tira do conforto? Tira. Porque, irmão, quem não quer, chega cansado, você diz, tomar um banho. Eu vou nem jantar hoje. Pastor, faz uma coquinha dança para mim, eu vou assistir um filme para você desce. Faz uma coquinha também, eu vou sentar aqui e vou assistir esse filme. Porque o chamado ele tira da zona de conforto. O livro de Isaías 6, 8. Quando Jesus chama Isaías não perguntou, porque pode perceber, quanto que eu vou ganhar? Quem vai comigo, Jesus? Vai ser difícil. Isaías não perguntou isso para Jesus. Ele disse, eis-me aqui, envia-me. Assim de gente de fora sofrendo. Sabia? Você sabia que tem lugares que você vai entrar que eu não consigo entrar? Sabia? Somente os lugares que às vezes a gente nasceu, um lugar mais periférico, você tem uma facilidade de conversar. Talvez eu não consiga conversar com aquela pessoa para converter ela, mas você, só de você chegar aí, pronto, já era. Eu ganhei o sol, foi uma rede inteira. Só com o seu jeitinho, só conversa, irmãos. Você conseguiu ganhar aquela pessoa para Jesus. Mas ali a palavra de Deus diz, Isaías respondeu isso para Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, Deus não procura os mais confortáveis, mas Deus quer usar os disponíveis. Sabia disso? Deus não está procurando aqueles mais confortáveis, não. Deus está procurando quem está disponível para irmos, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, quem aqui já pegou uma ligação, se ligou para alguém, e aquela pessoa estava indisponível, porque estava em outra ligação? É ruim, não é, irmãos? Fala a verdade. Às vezes você tem uma coisa séria para falar, uma coisa urgente para resolver, naquela hora aí, você liga, ele está dando um papo, você liga, porque você está indisponível.
Jesus ligar para você agora. Fala assim: ei, filho, filha, vamos? Vamos? Você vai estar disponível ou disponível para ele? Irmãos, que não é para o pastor, não. É para Jesus. Quem te chamou foi Jesus, não foi o pastor. Que se fosse o pastor, ele vai falar para o senhor: não vai não. Fosse o pastor, ó, sai fora. Mas se é Jesus que teve que chamar, pode ir assim, aqui, foi fechado, que ele vai te conduzir. Outro, o preço do comodismo e o poder do chamado. Lucas 9, 23. Abre comigo rapidinho. Lucas 9. Aleluia. 9:23. Bem-aventurado eles adormeceram. Então sobreveio uma tempestade de vento do lado, e enchiste de água, estando em perigo. Aí diz: eu vou fazer o paralelo dos dois. O comodismo mata a sensibilidade espiritual. Quanto tempo você só aquela rajada de língua gostosa? Lembra aquele escudo, irmão? Quem fala: a paz do Senhor, irmão, chega. Ei, voltar a pular na igreja. O comodismo, ele começa a te esfriar espiritualmente. Você falava em línguas, você vai falar. Agora você vai falar dele, a voz está se igreja. Cada um agora dentro do seu jeito. Não estou falando isso, que você não pode chegar na igreja e ficar sentadinho. Porque tinha um irmão, vou falar rapidinho. As pessoas ficam do lado e ele ficava quietinho, no canto dele, sentadinho. Ele falou para mim uma vez: sabe, acho que as pessoas acham que eu não sinto a presença de Deus, mas quando eu estou perto ali, eu sinto algo tão gostoso. Eu sabe como parece. Eu não sei explicar, mas é um jeito dele de adorar o Senhor Jesus. E quando nós estamos no comodismo, o comodismo ele mata a nossa sensibilidade espiritual. Outra coisa, quer ver? Enfraquece a fé. Antigamente, irmão, você passava por uma situação difícil, vai dar certo. Pensa comigo. E aí, irmão, você tem problema aqui? Não tem probleminha não, não é problemão. Antigamente, você vestia perto do tamanho do meu Deus. Vou vencer em nome de Jesus. Hoje em dia, o problema é desarme. Quer desanimar a fé? Não quer mais ir na igreja. O comodismo faz isso com a pessoa. Outra coisa, impede o crescimento. Você estava aqui, o Senhor quer te levar lá, aí você falou: está parado, estacionado, e não vai mais. Mas é você que vai impedir o seu crescimento. O comodismo. E rouba o propósito. Se você ficar acomodado, o comodismo vai roubar o propósito que Deus tem na sua vida. Aí, agora sim, viu? Para ela agora, o chamado. Eu não sei você, eu estava falando para a sua pastora, Deus está te perdoando, a bênção desperta todos. Quando você tem um chamado, irmãos, aquele dom que você tinha, ele começa a florescer. Você começa a lembrar: poxa vida, quando eu morri para o irmão fulano e tal, lá no ponto de pregação uma vez, meu Deus do céu, olha que a irmã estava sofrendo tanto, olha que Jesus deu vitória para ela. E você, quando aceita o chamado, todas as vezes o dom vai ser aumentado na sua vida. Você vai cada vez mais exercitar o dom que o Senhor tem na sua vida. Gera impacto. A pessoa olha, quando você tem um chamado, que as pessoas às vezes se enganaram para você, né? Já viu? A pessoa olha e fala assim: aí quando a pessoa olha, você está falando dessa altura, você está colocando a mão em mim, está caindo, você é repreendido. As pessoas olham e falam: meu Deus do céu, o que será que aconteceu com ela? O teu chamado vai gerar impacto em outras vidas. Outra coisa, produz frutos eternos. Irmãos, eu não sei que 100% dos irmãos que vai nos assistir é crente, mas eu já vi pessoas que congregaram comigo há muito tempo, e às vezes uma conversa, um conselho, um bate-papo,
E aquela pessoa estava pensando em desistir. Hoje é líder de diácono na igreja. Aquela pessoa que as pessoas não davam nada para ela, e a gente conversando, orando junto, no bate-papo, está lá junto até hoje. Está lá junto até hoje. E outra, quando eu recebo, eu sempre chamado de Deus, eu glorifico a Deus. Irmãos, o convite do Espírito Santo é bem simples dessa noite. Eu não vou te chamar para mim na frente, não. Eu queria, para mim finalizar, só te fazer uma pergunta. Vai continuar a mudar? Ou vai receber o chamado? Sem mentir para vocês, sem hipocrisia. O chamado, ele gera movimento. Não adianta você pensar que vai exercer o chamado que o Senhor tem na sua vida e vai ficar no comodismo, não. Você vai se mexer, mas pode ter certeza que você vai ser uma bênção na condição de Jesus. Então, meus queridos, que você nessa noite possa sentir o chamado do Senhor Jesus para servir, para evangelizar, para liderar. Nós temos líderes aqui dentro da nossa igreja, líderes abençoados aqui dentro da nossa igreja, para restaurar, para sair da zona de conforto. Sabe o que? Eu só queria, de tudo isso, você entendesse só isso, eu já ficaria feliz. Você vai continuar na zona de conforto até quando? Até quando você vai ficar dando desculpa para fazer aquilo que Deus colocou na sua vida? Ah, é minha esposa. Não, mas é meu filho. Não, mas é o meu trabalho. É ele. Não adianta você dar desculpa, não. Jesus conhece o coração. Ele sabe o potencial que você tem. Só que o único que eu já falei isso, que pode impedir o agir de Deus na minha vida, não é o diabo, não é minha esposa, não é meu filho, não é o meu trabalho, não, sou eu mesmo. É eu que posso pedir aquilo que Deus tem na minha vida. Para de pedir o que Deus tem na sua vida. Amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé nesse momento. Eu queria orar pela tua vida. Não precisa vir aqui à frente, tá? Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que o Espírito Santo falou com você nessa noite. Eu queria que você parasse 2 minutinhos, no máximo. Eu preciso daqui de 2 minutos. Que você parasse e se lembrasse para que o Senhor te chamou. Porque você não veio aqui em vão nessa noite. Você não veio aqui só ouvir uma sua palavra e embora para a tua casa. Não. Você veio aqui porque o Senhor tem algo grande na tua vida para realizar. Você está disponível ou indisponível? Vai se mexer e sair da zona de conforto ou vai continuar acomodado onde você está? Só se lembra de uma coisa: não depende de ninguém, só depende de você. E se você sabe que é o Senhor que te chamou, vai para cima, porque o Senhor é contigo. Eu queria que você pensasse naquilo que o Senhor te chamou para fazer. E eu vou estar orando pela tua vida. Amém? Mentaliza aí. Nossa, pastor, o senhor está falando aí. Pastor, o Senhor tem me chamado para o ministério da palavra, pastor. Pastor, eu tenho vontade de colocar a mão sobre uma pessoa enferma, ela ficar curada. Não te cura. Pastor, eu tenho desejo, pastor, de falar de Jesus para todo mundo que eu conheço. A evangelizar, grande evangelista. Então, irmãos, que você nessa noite possa entender qual é o chamado do Senhor Jesus na sua vida. E eu vou orar por você agora. Continue com os seus olhos fechados, com a sua mão no coração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui. Meu Deus, que os seus filhos que estão aqui possam entender qual é o propósito do Senhor na vida dele e na vida dela. Ô Espírito Santo de Deus, vai
vai de encontro ao coração dos seus filhos nessa noite. Meu Pai, que haja um mover sobrenatural sobre a vida do meu filho. Meu Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, que essa seja a palavra, meu Deus, que saia da boca do teu filho nesta noite. Que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha derramar o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre o teu filho, Pai, que está aqui, que irá assistir depois, meu Deus, este culto, Pai. Que o Senhor derrame o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se aceita só um minutinho do seu lugar, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos.